O sistema se virou contra Lula e eles vão tentar derrubar ele de qualquer maneira e talvez você nem percebeu. E não se iluda, o sistema nunca foi a esquerda, o sistema é o centrão. E eles só tiraram Lula da cadeia, que foram eles mesmos que colocaram para tirar Bolsonaro, que era o único que poderia fazer isso. Uma das decisões mais acertadas que Bolsonaro fez nesses anos foi não ter indicado ninguém ao suposto cargo de presidência e também não colocado ninguém como favorito. Ele poderia ter colocado a esposa dele, dito que se não for eu, pode ser ela, pode ser meus filhos, ou pode ser o Tarcísio, que é o candidato que o sistema quer que coloque. Não se engane, Tarcísio não é de direita. Aécio Neves é o novo presidente do PSDB e ele fala que não vai apoiar nem Lula e nem a família Bolsonaro para a presidência. É muito conveniente quando o Bolsonaro é preso, no outro dia em seguida ele fala essa declaração. Se tirar a família de Bolsonaro toda para concorrer à presidência, só sobra o Tarcísio. Historicamente, o PSDB sempre lança candidaturas de presidência. Antes de Lula vencer as eleições em 2002, o PSDB vencia todas as eleições. Inclusive, Aécio Neves perdeu para Dilma. Vocês vão agora começar a entender o que eu quero dizer. O Mota rompe relações com o líder do PT, o Lindenberg Faria, na Câmara. Não tenho mais interesse. É tudo muito simultâneo. No mesmo momento que Aécio Neves diz que não vai apoiar o governo Lula, Hugo Mota vem e diz que não tem mais relações com o PT de nenhuma espécie. Ele diz o seguinte: não tenho mais interesse em ter nenhum tipo de relação com o deputado Lindenberg Faria. Fica mais interessante. Hugo Mota diz que as relações com o PT foram cortadas por causa do PL da antifacção. Mota tem dito publicamente que o governo federal aposta em falsas narrativas para desinformar a população e desautorizar iniciativa com os fins eleitorais. Hugo Mota foi contra todas as pautas que a direita colocou nas mãos dele desde que Bolsonaro colocou ele nessa cadeira que ele está hoje. Mas agora a pauta da antifacção, que no caso é da segurança pública, ele está muito a favor porque 90% da população é a favor e isso é muito eleitoral. Mesmo as pautas da direita que foram colocadas à força pela popularidade da situação foram feitas na relatoria colocadas na mão do PT por Hugo Mota. Mas essa da antifacção, que também foi feita pela esquerda para amenizar a situação de terrorismo, foi colocada nas mãos de Derrite. O Derrite é o atual secretário de Segurança Pública de São Paulo do governo Tarcísio, mas agora ele voltou a ser deputado para ser o relator da antifacção. Vocês estão acompanhando? Porque agora vai ficar mais interessante. Sem citar Messias, Alcolumbre diz que pautará indicação no momento certo. Isso ele está falando do Jorge Messias ao STF. Todo o sistema queria como Rodrigo Pacheco, que era o anterior ao Alcolumbre, o presidente do Senado, como ministro do STF. Mas Lula preferiu indicar um dos seus. E para o sistema, que é o centrão, repito, não é interessante que Lula coloque um próprio indicado ao STF, porque eles querem derrubar ele. Mas não se engane, Lula está sabendo disso e por isso ele está se prevenindo. Ele colocou Flávio Dino, comunista, colocou Zanin, seu advogado, e colocou Jorge Messias, que também é o AGU que ele colocou. O Jorge Messias fez até uma média com Alcolumbre para que ele paute logo a sabatina. Ele diz o seguinte: reconhecer e louvar o relevante papel que o presidente Alcolumbre tem cumprido com integrantes da casa, que agora preside pela segunda vez, atuando como autêntico líder do Congresso Nacional. Atento a elevados processos decisórios em favor do nosso país. Quem diz que esses caras trabalham a favor do país? E não é só Alcolumbre que não quer o Jorge Messias. Além de Alcolumbre, Messias enfrenta resistência na oposição, que o enxerga como mais petista do que evangélico. Isso é um combo pior do que o cara dizer eu sou comunista. Evangélico e comunista, ou evangélico e socialista, evangélico e petista, isso é pior do que o cara dizer que é comunista. E agora eu vou mostrar para vocês o outro lado, que é onde Lula está procurando apoio, onde ele ainda não tinha. Então esse evangélico que apareceu lá na vigília, na casa de Bolsonaro, que pegou o microfone e falou aquele monte de besteira, pegou uns 2 cascudos para largar de ser otário, ele não foi ali à toa. Aquilo foi premeditado. Existem muitos evangélicos que são a favor de Lula, que nem lê a Bíblia e nem sabem o que é socialismo, ou uma das duas coisas. Quer dizer, esse cara, ele faz parte do núcleo evangélico de Janja. Como o Bolsonaro está impedido de disputar as eleições em 2026 até esse exato momento, provavelmente vai ser um candidato do Centrão e provavelmente talvez seja o Tarcísio. E esse povo do Centrão não fala de religião e nem de Deus. E Lula vai buscar esse eleitorado a qualquer custo. Muitos vão dizer que ele não vai conseguir, mas ele vai tentar. Olha só mais essa. Ministra de Lula discute antissemitismo com comunidade judaica. Como se a esquerda se importasse com os judeus. Lula, esses 4 anos, os judeus foram massacrados e nenhuma vez ele apoiou os judeus. Mas agora ele vai fazer isso. E é bem capaz de ele ainda tentar passar uma lei no Congresso para tentar fortalecer o crime contra o antissemitismo para ganhar o apoio desse povo. E ele vai conseguir.
É claro que ele não vai conseguir a maioria, mas muitos ele vai conseguir. E ele sabe que ele está por um fio. E Bolsonaro vai utilizar, mas vai utilizar muito bem essa manobra de ele poder indicar alguém à presidência. Em quem Bolsonaro indicar, todos vão votar. E se você gostou do vídeo, não esquece de seguir o perfil e deixar um comentário sobre o que você achou dessa análise.